Maria, Tuane, William, Vanessa. Bem-vindos, né, galera? Vamos nessa, né? Química 1. Ontem a gente deu uma olhadinha em bio. Então, Biologia 1. Agora hoje é Química 1, né? A gente tem aí 3 módulos para trabalhar. E é o que a gente vai fazer, né? Hoje a gente vai para Química 1 e... Novamente, vão dar aqueles macetes, aquelas dicas ali para te tirar uma nota bacana aí na tua prova, beleza? Galera, já vai separando aí para anotar, que eu vou te dar algum um checklist, aquele de sempre, para a gente poder trabalhar melhor e orientar os trabalhos de hoje. Então, o que que a gente vai trabalhar? Então, tu vai anotar aí o seguinte, ó, Química 1. Primeira parte, eu vou trabalhar contigo fenômenos físicos e químicos. Opa, para aí que o homem. Deixa eu ver aqui. O que que houve, cara? Tá escutando agora, Bruno? Aliás, todos vocês estão me escutando? Tá normal, Sabrina? Show de bola. Ô, professor, tá normal aqui, tá? Sim, tá normal, professor. Então tu não me assusta, tu tá metendo um calor aí, cara, em mim. Ué, tem que ligar teu fone aí, meu. Te liga, aumenta o volume aí, cara. Não me assusta, velho. Começou já a milhão o negócio. Galera, a primeira parte, então, fenômenos físicos e químicos, tá? Então vamos trabalhar a diferença de fenômeno, o que é um fenômeno físico, o que é um fenômeno químico, vamos aprender direitinho toda essa parada aí. Vamos lá. Ah, e aí o seguinte, já vou entrar em propriedades da matéria, mas eu não vou falar de todas as propriedades da matéria para ti. Faz isso, cara, faz isso que acho que é por aí a conversa. Mas eu vou te dar o que é bacana de cair. Então seria propriedades organolépticas. Olha o nome feio agora, hein? Propriedades organolépticas. Então a gente vai trabalhar das propriedades da matéria, especificamente nessa aula eu vou trabalhar contigo propriedades organolépticas, beleza? Avançando. Aí vem a parte bacana também, que são as substâncias. Substância simples, substância composta. Vamos ver a diferença entre as duas. O que é uma substância simples? O que é composta? Que é isso que a prova vai exigir de ti. Que tu saiba identificar se a substância é simples ou composta. Beleza? Avançando, eu vou te falar misturas. Depois de substâncias, a gente trabalha misturas. Misturas homogêneas e heterogêneas. Também a diferença entre elas. Vamos ver como é que funciona isso. Tá bom? Galerinha, estrutura. Ah, Brunão, e aí, meu? O que que eu vou te falar, cara? A galera toda tá me escutando. Se tu tá pelo celular, bota o fone de ouvido aí e tenta a sorte. Ou desliga ele, liga de novo, entra de novo, porque é no teu aparelho aí, cara, porque a galera toda tá escutando, tá? Faz aí, pede para entrar de novo, a galera do colégio está junto aqui, te assessora, tá beleza? Povo, estrutura atômica. Aí, ó, a Sheila deu uma dica aí, bota no Viva Voz e toma o que te mandaram, tá? Estrutura atômica. Não vou trabalhar modelos atômicos contigo, mas vamos trabalhar a estrutura sim, vamos trabalhar como o átomo é dividido,
Pois é, cara. Não vou conseguir te ajudar daqui. Tem que ver por aí. O seguinte, estrutura atômica. Vamos ver as partes fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. Vamos trabalhar isso daí. Tem uma coisa que acontece também que a gente vai trabalhar, que são os fenômenos de isótopo, o que são os isótopos, isóbaros, isótonos. São três fenômenos que a gente vai trabalhar, que acontecem com os átomos entre si, tá? Tabela periódica, vamos trabalhar a tabela periódica também. Aliás, quem é que tem tabela periódica por aí agora na mão aí? Me fala. Ninguém. Sabrina, tabela periódica. Ah, Eu tenho. mulher. Gil, já começou errado o negócio, velho. Sim, mas é Amanda, tabela que a gente tá com periódica. a apostila aberta aqui no site da escola. Aí aparece a tabela aqui. Já melhorou a conversa, agora já melhorou. Já deu uma amaciada no velho. Ô, Amanda, tu tem tabela periódica aí? Sim. Mostra aí, quero ver. Quero pegar o livro. Pega lá que tu vai nos ajudar na aula. Eu vou falando para vocês e daí a Amanda vai mostrando ali na telinha. É o jeito, né, galera? A gente tem que fazer um jeito aqui para te ver. E daí finalizo, porque isso é a grande parte da prova, tá? Bueno. E aí, Bruno, deu certo ou não? Minha tá aqui. Deixa aí na mão, deixa por aí que daqui a pouco a gente conversa. Tá bom. Bruno, tá escutando? Ô, professor, você pode compartilhar a tela também. Dá para mostrar para os alunos. Guria, eu tô no meu J7 todo craquelado aqui, tô fazendo Eita. milagre. Quer que eu consiga ver? Quer que eu consiga colocar para o senhor? Tu tem tabela aí? Tabela periódica? Dá para achar aqui no computador. Deixa eu ver. Pô, conseguiu arrumar? Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. É Marina, né? Isso. Era a mulher que estava faltando nessa aula, só o que eu te digo. Vai Eita. achar os negócios aí agora, tá tudo certo. Deixa eu só. Bom, enquanto ela vai vendo ali, galera, vamos tocar a ficha, né? Que a gente não tá de toca, tá de louca. Vamos lá. Anota aí. Olha ali, olha ali. Olha ali o que ela me aprontou. Peraí, deixa eu abrir aqui. Que massa, velho. Olha aí, ó. Aí, mulher. Deus, olha só que coisa fantástica. Muito bem. Dá pra ver? É isso aí que eu vou querer de ti daqui a pouco. Tá. Fica, Então, fica, quer que eu fica, tire? fica em stand-by aí. Fecha tudo, vamos de volta. Vamos retomar. Quando eu disser assim, agora é contigo. Pá! Aí tu lança braba aí. Tá bom. Galera, seguinte. Primeira parte da aula, então, hoje. Fenômenos físicos e químicos. Títulozão aí para ti já saber do que a gente está falando. Beleza? Vamos lá. Vou começar com qual aqui? Deixa eu dar uma olhada. Não é esse aqui que eu quero ver. Eu acho que eu vou começar com fenômeno físico. Fenômeno físico. Fenômeno físico. Quando, ó, o conceitinho agora. Tô na telepatia contigo, ó. Quando não há formação de nova substância.
quando não há formação de novas substâncias. Quer ver um lance? Quer ver um lance? Olha só que lance legal. Tá calor, né, galera? Hoje foi quanto aí? 30 graus Celsius. A 1000 pelo Brasil. Bom, tá calor. Olha o cenário agora. O cenário é o seguinte. Tá calor e eu quero tomar um suco de laranja bem gelado. Eu tenho que parar com a cerveja, né, galera? Tem que parar com a cerveja que eu tô pançudo. Então eu vou tomar um suco de laranja bem gelado, natureba. Eu vou entrar numa dieta assim agora que eu vou te falar. Como é que eu vou fazer? Fiz o suco ali, aí eu vou colocar um gelo. Ó, te liga no cenário, hein? Não é papo furado, o negócio é sério. Abri a geladeira, peguei a tigela dos cubos de gelo ali, dei aquela balançadinha assim, ó, pra tirar o gelinho, né? E derramei na bancada ali para botar no copo. Só que nessa hora, o que que aconteceu? Alguém bateu na minha porta. Alguém bateu na minha porta, fui ali abrir. Aí era um amigo meu que fazia tempo que eu não via. Fiquei trovando fiado com ele ali, conversei bastante e me esqueci do gelo na bancada da pia. Na bancada da pia. Aí, o que que aconteceu com o gelo? Virou líquido? Oi? Virou líquido? Virou líquido, né, guria? Virou líquido, deixei ali, com esse calorão aí, derreteu o gelo. Aí eu digo, cara. Aí eu falei, meu, sobrou uns gelinhos aqui. Vamos tomar um suco de laranja. Ele bem assim pra mim, cara, eu tô com uma. Na verdade, assim, eu tô com uma dor na barriga. Queria tomar um chá. Aí eu, não, beleza, vou fazer um chá pra ti. Liguei, abri a torneira, não tinha água, faltou água. Coisa bem de viamão, né? Faltou água. Aí eu disse, não, tem os gelo aqui, botei os gelo na chaleira e botei esquentar. Botei esquentar, daí ali derreteu o resto que faltava. Daqui a pouco a chaleira bem assim, ó. Aí eu, ó, tá pronto, né? Esquentou ali, pum. Fiz o chá pro cara. Beleza. Entenderam toda a historinha? Sim? Sim, porque ninguém é louco aqui de não entender esse negócio aí, né? Agora é o seguinte. Eu quero te perguntar e tu vai me responder. Quando eu tirei o tirei o gelo. Qual era a composição do gelo? Gasoso. O gelo não, guria. Tu tá. Não, tu foi muito rápida, cara. Tu saiu a milhão, tu parece aquela guria que vai fazer o gol, tu chuta pra tudo que é lado. Não é assim, cara. Que se maneia o porco. Galera, olha só que, ó. A galera tá falando umas coisas aí que não é o que eu quero escutar. Sabe por quê? A galera tá dizendo assim, ó. Gasoso, líquido, sólido. Isso daí não é a composição do gelo. Água? Somente água? Manda, Tuane. Kathleen Moraes salvou a pátria. A composição do gelo é água. Oh. Olha só que Olha, agora tu vai dizer assim, a composição do gelo é água. É água. A composição não é se é sólido, líquido, gasoso. Isso aí é outra coisa. Que a gente vai ver daqui a pouco. A composição do gelo é água. E qual é a composição da água, mulher? Travou o play. Tuane, qual é a composição da água? Marcelo Guimarães Mendes. A milhão. H2O. Inclusive vimos ontem, né? Vimos ontem o H2O. Então, galera, vou falar sério, hein? Se a prova te perguntar qual é a composição do gelo, H2O ou água, beleza? Beleza.
Lembra que eu trovei fiado com o meu amigo e o gelo derreteu, virou líquido. Qual é a composição daquele líquido que está na bancada da pia? A mesma coisa? A, me, a mesma coisa. Eu gosto de resposta tipo assim, ó. A mesma coisa. Ah, exatamente. A água, é o H2O. E daí lembra que ele queria um chá, né? Botei na chaleira ali o resto dos cubos de gelo, derreteu e daqui a pouco ele virou vapor, né? Qual é a composição do vapor que saiu? H2O? Agora tu deu uma tremida que eu vi. Tu ficou meio assim, ai meu Deus, será? H2O, guri, H2O. É H2O. Galera, olha só isso. Olha só isso. Era água quando era gelo, continuou sendo. Era H2O, né? Vou falar bonitinho agora contigo. Era H2O quando era gelo, a composição. Continuou sendo H2O quando era líquido, quando derreteu. E continuou sendo H2O quando virou vapor, que a chaleira apitou, assobiou para eu desligar e fazer o chá do cara. Então, a composição era H2O quando era gelo, quando era líquido, quando era vapor. Não mudou a composição. Isso é um fenômeno físico. Quando não tem formação de novas substâncias. Esse é o conceito que eu te dei. Agora a grande pergunta. O que mudou então? Foi o estado? Oi? Foi o estado? Foi o estado. Perfeito, guria. Foi o estado. Era sólido, virou líquido e depois virou gasoso. Sólido, líquido e gasoso é estado da matéria. Inclusive, galera, são somente esses 3 estados da matéria que a gente vai estudar. Os caras estão estudando aí para ver se conseguem implementar um 4º estado da matéria, que a gente não precisa estudar, que é o plasma. Querem ver se eles conseguem botar o plasma como o 4º estado da matéria. Que é um estado coloide, né, que a gente chama. Galera, mudança de estado ali, ó, sólido, líquido e gasoso. Foi o estado que mudou. Não foi a substância. A substância continuou sendo a mesma nos 3 cenários. Continua sendo H2O. Certinho, Amanda? Tudo certo. Essa daí tu vai chegar a milhão na galera. Diz assim, ó, o seguinte, o gelo é sólido. Tá bueno? Sim. Perfeito. Galera, fenômeno químico. Anota aí. Quando há formação de novas substâncias. Olha só. Vamos supor que o meu fogão não seja elétrico. Então eu ainda acendo a boca do fogão com fósforo. Vamos nessa. É o cenário para eu poder te explicar esse negócio aí. Eu tinha que fazer o chá pro cara, né? Lembra dessa história aí? Então eu peguei o fósforo, caixinha de fósforo, para aí. Legal, brigadão. É isso aí mesmo. Vamos lá, recapitulando. Vou acender a boca do fogão. Pego a caixinha de fósforo, tiro o palito de fósforo, atei o fogo nele, boto na boca, assoprei, já era. Nessa hora, a minha mulher falou o seguinte, não, bota esquentar a água, não, bota esquentar panela que eu vou fazer uma massa. Olha só que viagem, tem que dar um exemplo aqui, vou dar esse para ti. Aí eu vou botar fogo na outra boca aqui do fogão. Eu pego esse mesmo palito que eu botei fogo e risco na caixa. Eu vou conseguir acender ele
Não. Evidentemente que não, né, galera? Mas por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo? Pelo seguinte, atear fogo é um fenômeno chamado combustão, que é um exemplo de fenômeno químico. Por quê? Porque teve formação de nova substância quando eu botei fogo no palito de fósforo. Só um minutinho, galera. Desculpa, galera, estava atendendo aqui jogo rápido. Bueno, quando eu botei fogo, eu transformei aquela substância que estava na cabeça do fósforo, que é um óxido de fósforo, e ele se transformou em uma outra substância. Quando eu assoprei, lembra que se vocês fizerem isso, ou já viram, claro, sai uma fumaça, né? Que é o dióxido de carbono, que é um dos subprodutos, né? Teve formação de uma outra substância ali. Então, isso é um fenômeno químico. Qual? Bom, atear fogo ou combustão. Eu estou apostando na combustão, porque a combustão ela é um exemplo clássico de fenômeno químico. Então, a prova é bem clássica também. Não vai te dar uma... Pode te dar um outro exemplo, mas eu acredito que tu sabendo isso, que fenômeno químico é quando tem formação de uma outra substância, de uma nova substância, tu mata a questão. Porque no enunciado, a questão vai ter que falar alguma coisa nesse sentido para que tu consiga classificar em fenômeno físico ou químico. Então, não tem escapatória. Tu sabendo que, não tem formação de nova substância, fenômeno físico. Tem formação de nova substância, fenômeno químico. São só esses dois fenômenos, não tem outro. Perfeito? E é isso. Vamos avançar porque jogo rápido. Entenderam essa parada aí? Show de bola? Foi? Então vamos nessa. Fenômeno químico e físico foi. Deixa eu ver aqui contigo o que vem agora. Propriedades da matéria. Vamos lá, Maria. Que legal. Que legal. Vamos nessa. Propriedades da matéria. Bom, as propriedades da matéria a gente vai ter propriedades gerais, específicas, funcionais, organolépticas. Dentre estas, eu vou falar somente das propriedades organolépticas. Então, anota aí, propriedades organolépticas. E o que são as propriedades organolépticas? São aquelas que impressionam os nossos sentidos. Então, as propriedades organolépticas são aquelas que impressionam os nossos sentidos. E agora agora que vem o pulo do gato. Quais são os nossos sentidos? Devagarinho para eu fazer a conta, né? Senão vocês me atropelam aqui. Vai lá! Quem é que dá o tiro aí? Coragem. Visão. Tato. Tato, paladar. Olfato. Olfato.
Audição. Falta alguma... Oi? Audição. Audição. Deu. Fechou legal, gostei. Audição. Então aí, ó, são 5 os nossos sentidos. Um desses, a propriedade, a matéria vai impressionar, tá? Então, dependendo do que impressiona, é o que vai classificá-lo, beleza? Então, é o seguinte. Primeiro, estado de agregação. O estado de agregação. O que é agregar? O que é agregar? Adicionar, ligar. Adicionar, ligar, adir, unir, juntar. Isso é agregação. Legal, show de bola. Aí o seguinte, bom, vamos lá para o exemplo de vida. Eu gosto de dar os exemplos porque tu consegue visualizar o que eu estou falando. A minha grande ideia é essa, que tu consiga visualizar o que eu estou comentando contigo sobre a teoria, acerca de qualquer uma das 3 matérias que eu leciono para ti, física, química e biologia. Hoje, química. É o seguinte, quando eu era guri, trabalhei em obra. Olha aí que tri. Fui servente de obra. Aí o que acontece? Pode ter a obra é 2 coisas, ou tu constrói ou tu demole, né? E vamos supor que então nessa obra eu tinha que demolir uma parede. Tinha que demolir uma parede. Aí me deram uma marreta lá, baixei a lenha na parede. Tinha que derrubar a parede, derrubei a parede e tinha que tirar a parede dali, né? Porque queriam fazer outra coisa naquele espaço. Então, eu quebrei a parede em pedaços, ó, pedaços, que a gente chama de caliça. Na obra a gente chama de caliça, né? Quebrei em vários pedaços e juntava com a pá de concha, botava no carrinho de mão e levava para a rua. Levava ali para o Botafora. Aí tinha que limpar a área também. Tirei o máximo de pedaços que eu podia e depois o que eu fiz? Varri, né? Tinha que varrer. Varri ali, juntei aquele pó, aquela poeira que tinha ali. Fazia de novo, botava no carrinho e botava fora. Galera, olha só que tri. O estado de agregação pode ser de 2 tipos. Ou em pedaços, ou caco, ou caliça, entulho, enfim. Tem seus sinônimos aí. Mas tu entende que pedaço que tem um tamanho considerável, né? De alguma estrutura completa. Em pedaços, então o estado de agregação vai ser de dois tipos. Ou em pedaços, ou em pó. Tá? Então o estado de agregação é ou em pedaços ou em pó. Quando for sólido, né, galera? Quando for sólido. Podia dar o exemplo de pó, podia ser o achocolatado que tu bota no leite, também é um estado de agregação, é pó, né? Sólido. Em pedaços, podia ser, sei lá, pedaços de chocolate numa sobremesa. Podia ser também, é um estado de agregação sólida, em pó ou em pedaço. Mas tu sabe que a matéria ela tem 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, sólido a gente sabe que é em pedaço ou em pó. É esse jeito aí. Líquido, como é que pode ser? Pode ser de 2 tipos também. Por exemplo, leite integral, né? Vou comprar uma caixinha de leite, quero tomar um copo de leite. Aí eu pego a caixinha do leite integral e derramo no copo ali, vou tomar o leite.
como é que está esse leite integral? Qual é o estado de agregação dele? Líquido é o estado da matéria. Qual é o estado de agregação dele? Essa é boa. Agora vai começar a ficar bom a aula. Eu consigo derramar com facilidade ele no copo? Sim ou não? Consigo ou não, galera? Tu abre uma caixa... Sim, né, Catherine? Vocês... né? Daí derrama ali. Quando derrama fácil um líquido, ele é fluido. Então, o estado de agregação, quando tu consegue derramar ele, esparramar, enfim, é fluido. Mas tem outro estado da matéria, quando é líquido, né? Fluido, ou esse outro jeito aqui que é qual? Quando ele demora para derramar, né? Por exemplo, leite condensado. Leite condensado é líquido também, só que o leite condensado, se eu não quero tomar um copo de leite, eu quero tomar um copo de leite condensado. Daí é sacanagem, né? Claro que eu não vou tomar um copo de leite condensado, é avacalhação até do exemplo. Mas se eu quero usar para fazer um bolo de chocolate, que eu boto um leite condensado como uma cobertura. Então, se eu pego o leite condensado e derramo, da mesma forma que eu derramei o leite integral, ele vai demorar, né? Ele vai demorar para cair. O leite integral, ele cai mais rápido, porque ele é fluido. Mas o leite condensado não é fluido. Qual é o estado de agregação do leite condensado? Pastoso? Guria! Já marca a tua prova, tu já tá no pique. Já faz a aula, já marca a prova, cara. Não deixa para depois. Isso aí, essa é a resposta. Então, o estado de agregação líquido é fluido ou pastoso. São os dois tipos. Sólido, pedaços ou em pó. São os dois tipos. E tem o outro, que é o gasoso. Bom, o estado de agregação do gasoso é dois também. É gás ou vapor. Não tem outro. Então, gás ou vapor. Matamos aí a primeira propriedade, que é a estado de agregação. A segunda, cor. A segunda é cor. A cor é o seguinte: ou tem cor ou não tem, né? Ou tem cor ou não tem. Quando não tem cor, como eu chamo? Incolor? Perfeito, incolor. Que exemplo eu posso dar de incolor, de substância incolor? A água é um exemplo. O álcool também é um exemplo de incolor, não tem cor, tá? Ou tem cor. Quando tem cor, como é que eu chamo? Colorido. Tá. Vai. Colorido? Colorida, o pessoal fica com medo. Mas não fiquem, viu? É que é tão óbvio às vezes que a gente fica com... Mas eu faço pergunta idiota, olha só. Eu faço pergunta boba mesmo. Porque a resposta é boba. Mas Professor, a prova pode pergunta, fazer isso esse o contigo. incolor e colorido, eles estão fazendo parte de um dos estados de agregação, é isso? E é cor. Tá. Não. Não. Estado de agregação é uma propriedade. Tá. Agora a gente está na segunda, que é cor. Ah, tá. Que é É cor. uma das propriedades organolépticas, no caso, né? Isso, exatamente. Por quê? Porque, por exemplo, o estado de agregação, qual é o sentido nosso que ele impressiona? O tato, né? Porque eu preciso agarrar para ver se é pedaço, se é pó. A cor é visão, né? Porque eu tenho que olhar se tem cor ou não tem. Tá? Então, a cor é o seguinte: ou tem cor ou não tem. Se tem cor, é incolor. Aí, por exemplo, a água, o álcool, foi o que eu dei. Ou tem cor, aí é colorido, ou colorida.
Melhor colorida, né? Porque é a substância, né? É feminina, é colorida. Seguinte, iodo. Iodo tem cor, é violeta, lilás, né? Dependendo da concentração dele. Iodo é o exemplo que eu te dou de colorido. Beleza. A próxima propriedade, sabor. O terceiro aí que tem que anotar. Sabor. Qual é o sentido que o sabor impressiona? O paladar. O paladar, com certeza. Ferreira, Bruno e Dai. Eu quero saber se é a Dai ou se é o Ferreira, o Bruno. É o Bruno. Vocês fazem uma sacanagem comigo, vocês botam os nomes aí que não é vocês, depois eu fico chamando, aí fica dizendo, senhor, é o fulano de tal. Os cara me entram com a conta da mulher, aí o cara chama ele do nome da mulher, o cara, não, senhor, é o outro. Tu te liga, né, meu? Tu não me engana. Vamos lá. Sabor, né? Aí sabor também é isso. Ou tem sabor ou não tem. Ou tem sabor ou não tem. Quer ver? Se não tem sabor, como é que eu vou chamar? Dessaborizado? Ó, é que nessa hora aí eu sei que vem sacanagem do lado de vocês, mas é compreensível, porque essa palavra a gente não usa normalmente, né? Quando não tem sabor. Aí já tem duas boas aí. Essa é nova, Sabrina. Como é que tu chamou aí? Dessaborizada. Dessaborizada é nova. É nova. Sempre aparece o que a Kathleen falou ali, ó. Sem gosto. Aí tem uma que os nego velho falavam bastante quando fazia comida. Quando a minha avó, a minha mãe fala até hoje. Que é o seguinte: quando bota pouco sal, como é que eu chamo? Tá sonso? Tá sonso. Tá insonso essa comida, né? E é que tá com pouco sal, o pessoal chama, né? Galera, o nome correto, quando não tem sabor, é insípida. Insípida é a substância que não tem sabor. Exemplo clássico de insípida: a água. A água não tem sabor. Agora eu sei que tu vai vir de sacanagem pro meu lado, porque a gente está no mês de janeiro, né? E daí, por exemplo, o abastecimento de água do município de Viamão é pelo Gravataí, né? Tem um ponto de captação do Gravataí e o outro, uma pequena parcela do Fiuza, né? Do Arroio Fiuza. São os dois pontos de captação de água para distribuição no município de Viamão. Muito bem, muito bem. Aí o que eu ia falar com isso? Que o rio baixa nessa época, né? E daí, meu amigo, se tu não é de Viamão, vou te dizer, tem gosto essa água. E não é nada agradável esse gosto aí da água. É horrível o gosto. Exatamente, né, Christian? Gosto de barro. Tu foi até educado, né, cara? Porque, olha, eu te dizer, nessa época aí é bom de tu comprar água mineral, né? Aquelas bombonas ali e tal, principalmente, né, para saúde, cozimento dos alimentos e tudo mais, porque daí o tratamento de água nessa época ele é bem falta, né, galera? Porque se fosse eficiente, não teria gosto, e tem, né? Então tem essa jogada aí. Galera, insípida, quando não tem sabor. E quando tem sabor, agora vem outra sacanagem de vocês pro meu lado, que eu já sei que vai vir, mas eu tô pronto para ela. Fala, quando tem sabor, como é que chama? Saboroso. Eu sabia que ia vir o saboroso, e tu dá risada, né, Kathleen? Que fala, tem sabor, é saboroso, né? Não, ó, de repente, se tiver na prova saboroso, tu não marca saboroso, viu? Pega ratão. Qual é o nome certo? Sípida.
insípida é quando a substância tem sabor. Por exemplo, cloreto de sódio, né, galera? O nosso famoso sal de cozinha, ele é sípido. Tu põe o dedo nele assim, bota na língua, né? Faz assim. A sacarose, ela é sípida também, o famoso açúcar, né? Que a gente usa para os alimentos em geral na nossa residência. Foi legal, né? Vamos avançar. A quarta propriedade, odor. Odor. Odor parece calcofonia, né? Tem um lance de língua portuguesa, né? Que é calcofonia. Que tu fala a palavra e parece outra, né? Eu digo odor, que impressiona qual sentido o odor? Olfato. O olfato, com certeza. Mas parece que eu tô falando de odor, tipo, tá com uma dor, né? Odor, né? Odor insuportável essa, né? Vê a jogadinha, né? Tem tudo isso. Muito bem. Galera, odor. Aí, agora vocês vão me derrubar. Vamos lá. Que é o seguinte. Ou tem odor ou não tem odor, né? Então, por exemplo, quando não tem odor, como é que eu chamo? Que não tem cheiro? É isso? Quando não tem. Para aí. Isso, Maria, exatamente, quando não tem cheiro. Mas o Christian me sucumbiu agora. Meteu o louco, meteu a braba na aula. Inodora. Isso aí, Christian. Exato. Quando não tem odor, a gente chama inodoro ou inodora. Eu prefiro inodora, né? Porque tá falando de substância, né? A substância, né? Inodora. Quando não tem odor. Pô, cara, agora tu... Oh, show de bola. Eu curto quando vocês metem bronca aí. Quando não tem cheiro. Quando não tem odor. Inodora. A água, né? A água é um grande exemplo aí de inodora. O oxigênio também é outro exemplo aí que a gente tem, né? O O2. Muito bem. Agora, e quando tem odor, como é que eu chamo? Aí os caras me sacaneiam também, mas vamos lá. Eu tô pronto, vai. Quando tem odor, como é que eu chamo? Agora não vamos falar, agora ficar todo mundo inibidinho. Tem que falar, cara, aqui é a hora de falar. Maria, vai com tudo agora. Quando tem odor, como é que eu chamo? Não? Sabrina, tá na ponta da língua, vai. Inodora. Oi? Inodora. Vocês, não me enrola que eu não sou panqueca, tá? Olha aqui, ó. Quando tem odor, galera, a gente chama odorífera. O grande exemplo que a gente tem, claro, eu sou biólogo, eu fico pensando nas flores, né? As flores, por exemplo, jasmim. Pô, jasmim tem um odor tão gostoso, né? Odorífera, né? Essas glândulas odoríferas que a gente chama. Então, assim, ou é inodora ou odorífera, quando tem odor. Odorífera, por exemplo, gás amoníaco. Não cheirem, viu? Porque é bem forte o odor do gás amoníaco. Inclusive, ele lesa, né? Ele danifica a nossa fossa nasal de tão forte que é, né? O gás amoníaco. Mas eu pensei que ia vir uma outra, tipo assim, cheiroso ou fedorento. Eu pensei que ia vir essas palavras aí. Mas, de fato, os dois tipos são inodora ou odorífera. Ponto final. Beleza? E finalizar
E finalizando com a quinta propriedade organoléptica, que é o brilho. Do brilho, eu vou só dar o conceito de brilho para ti, tá? Qual é o conceito de brilho? É a capacidade de refletir luz. Então, brilho é a capacidade de refletir luz. Show de bola. Galera, tudo certo aí? Bacana? Entenderam tudo nessa primeira parte aí? Pô, parece que é brincadeira, não. Olha só. Fenômeno físico, fenômeno químico, propriedade organoléptica, todas as 5. O que eu vou te dar agora? Eu vou te dar substâncias, né? É o que está no checklist aí que eu dei para ti, né? Tá na cuca, mas você tem que me ajudar aí também. Por isso que eu faço ele de primeira, assim, para não ratear. Vamos lá. Substâncias simples e compostas. Vou falar primeiro das substâncias simples. Conceitinho de substância simples. É formada por átomos de um só elemento. Substância simples. Dá um pausa, porque acabou minha tinta da minha caneta. Ah, e agora? Agora eu vou achar outra? Eu vou te esperar porque tu é faixa. Vamos lá. Galera, eu vou aproveitar que a Amanda gastou a caneta dela toda, escrevendo que nem uma condenada nessa aula. Eu vou pegar uma água para eu tomar. Aproveitem também esse intervalo e vão tomar água, vão se hidratar. Já volto rapidinho. É formado por átomos de uma só substância. Perderam a chance. Ali, ó. Vamos lá. Pegar uma aguinha ali, já volto. E aí, meu povo, vamos lá? Deu, Amanda? Show, vou tomar minha água. Tomar minha aguinha, olha aqui, ó. Ó, te liga. Te liga. Dick Wink, velho, ó. Hã? Ah. Eu tava professora, garrafinha do unicórnio. Dick Wink, velho. Dick Wink, não tem essa daí. Vamos dar-lhe azar o dele. É térmica, ó. Deixa, ó, geladinho o negócio. Vamos lá. Não é Stanley, né? Não é Stanley, né, galera? Que eu não tô podendo ainda. Mas essa aqui resolve o nosso problema também. Povo, substância simples. Formada por átomos de um só elemento químico. Galera, olha só que tri. Quando a prova te perguntar se é substância simples ou composta, se tiver só um elemento químico ali, é substância simples. Pode ter mais de um átomo. Pode ter milhares até. Só que qual é o lance para te acertar se é substância simples ou composta? É tu ver se tem um único elemento químico ali ou mais de um. Se tiver só um ali, pode ter vários daquele mesmo. Só que se for só ele, é substância simples. Tá? Por exemplo,
ferro. Só o ferro, substância simples. Pode, aqui, deixa eu ver os que eu tenho aqui para ti. Oxigênio. Oxigênio é O2. O2. Olha só que tri. Qual é o elemento químico? Fala. Ó, oxigênio. O2. Qual é o elemento químico aí dessa substância? Composta? Calma, Eliane. Olha só, a gente está vendo substância simples. Aí eu te dei um exemplo. Oxigênio, O2. E a pergunta é, qual é o elemento químico dessa substância? Vai de novo. Galera, eu tô treinando vocês vão ficar craque nisso daí, mas vocês têm que vir na minha, cara. Vem comigo que tu vem bem, é só o que eu te digo. Qual é o elemento químico que aparece ali? O O2? Como é que é o nome do O2? Qual é o nome do O2? O que é o O2? Oxigênio? É oxigênio. É isso, é oxigênio. É oxigênio, é o elemento químico que aparece ali nessa substância simples chamada gás oxigênio, O2. Agora, te ligou na pergunta, que a pergunta ela é sucinta, né? Vocês têm que ficar ligado nas perguntas que fazem. A prova pode te pegar nelas. Eu não quero que ela te pegue, por isso que eu estou fazendo isso contigo. Agora, se eu te perguntar, quantos átomos tem aí, né, nessa substância? Dois. Isso. Porque o gás oxigênio é O2. Aí, qual é o elemento químico? Oxigênio. Quantos átomos tem? 2. É O2. Agora, por exemplo, o ozônio, que é a camada de ozônio que protege a Terra dos gases, dos raios, né? UV. O ozônio, ele é O3. O ozônio, ele é substância... Que tipo de substância é o ozônio? Simples ou composta? É simples. 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 Evidente que é simples. Porque só aparece oxigênio ali. No ozônio só tem oxigênio ali. Só que com 3 átomos. Isso, com 3 átomos. Matou. Então é isso que você tem que se ligar. Se aparece só uma coisa, pode ser várias daquela mesma coisa. Não me importa a quantidade, importa o que é ali. Se tem só só um elemento químico ali, é substância simples. Beleza? Agora olha só essa. Substância composta. Formada por mais de um elemento químico. Formada por mais de um elemento químico. Bom, então aí é que tá. Se tiver mais de um elemento químico, é substância composta. Certo que é. Por exemplo, cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Cloreto de sódio. Qual é a composição do cloreto de sódio?
Quem é que sabe aí? Pode falar. Vocês não sabem a composição do cloreto de sódio? É NaCl. NaCl. Na é sódio e Cl é cloro. Cloreto de sódio. NaCl. Olha só. Na é sódio e Cl é cloro. Tem 2 elementos químicos aqui. Tem mais de um elemento químico, então é substância composta. Quer ver outro? Ácido clorídrico. Como é que é a composição do ácido clorídrico? HCl. Olha só. H é hidrogênio e Cl é cloro. Tem 2 elementos químicos. Tem mais de um elemento químico. Então é substância composta. Sacou? Não tem, cara. Agora vocês vão detonar. Essa daí já é a segunda. Arrebenta, né, cara? E depois, ó. Coxa sobre coxa bem assadinha. Vou até abrir uma exceção, um gelinho pro velho. Me chama que eu vou, cara. Só o que eu te falo. Vamos lá. Galera. Próximo assunto aí nosso. Misturas homogêneas e heterogêneas. Misturas homogêneas ou heterogêneas. Muito bem. Mistura homogênea. Tem apenas um aspecto visível. Pode botar entre parênteses assim, fase, fecha parênteses. Fase ou aspecto visível, bom. Qual é a jogada para te acertar, para te identificar uma mistura homogênea e heterogênea? É o que tu enxerga, é o que tu vê, é assim que tu faz. Pode ter mais de uma coisa ali, certo que vai ter, porque é mistura, né? Tem mais de uma coisa ali. Mas, se eu enxergo só um aspecto visível, é mistura homogênea. Tá? Quer ver uma coisa? Água mineral, essa que a gente compra, da garrafinha, água mineral. Se eu o que eu vejo ali? Água, né? Água mineral, só vejo água ali. Só tem um aspecto visível. Porém, tem mais de uma coisa ali, né? Tem todos, que é água mineral, então tem água, tem fluoreto, bom, enfim, tem várias, eu não lembro agora. Tem... Eu ia ver se eu tinha aqui, mas não tem. Se tu pegar o rótulo da garrafinha d'água mineral, tu vai ver que tem várias coisas ali, não é só água, né? Então, tem várias coisas, mas o que eu vejo é água. Então, mistura homogênea. Outro exemplo aí que pode dar para ti é o ar filtrado, né? Esse que a gente tem nas clínicas de saúde, né? Nos spa, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, nos hospitais de emergência em geral, né? Tem o ar filtrado ali para o ambiente, né? Para higienização do ambiente, assim, para ter um ambiente melhor. Tu não vai ter só oxigênio ali, né? Tu vai ter nitrogênio, vai ter, enfim, outros
elementos químicos ali, outros gases, né? Por isso que, por exemplo, o ar, inclusive o ar atmosférico, o ar é uma mistura de gases, uma mistura homogênea, né? Uma mistura de gases, olha só que triste. É um bom exemplo de mistura homogênea, o ar atmosférico, né, também. Muito bem. Ah, tem um bom aqui, que esse aqui é a valer, esse aqui é a valer. Que é o seguinte, aqui, ó, quem é que tem aí, ó? Sabe esse aqui? Não tô falando do dedo, né, cara? Ah, o senhor tá mostrando o dedo. O que que tu bota nesse dedo? É nesse dedo aqui que bota? Ou é nesse? Eu não sei. Quem me fala aí? Acho que é nesse, né, que bota. É nesse aqui. Deixa eu ver. Tá contigo aí, Bruno? Aí, Bruno. Esquerdo. Aqui, ó. Bruno, o Bruno. Aliança. Aí já. Ó. Aí já era. Botou, te comporta. Ô, Bruno. Esse teu aí. Foi tu que comprou? Qual é que é, para? Me fala a verdade agora. É de casamento esse daí ou é aquele antes do casamento? Não, esse aqui é o titular. Esse é o quente. Esse é o de verdade, não é de mentira. É de ouro? Tem um pouco. Aí já... A tua, a tua, a tua esposa tá perto aí? Não tá. Ah, não, então, eu posso me arriar bastante. Ô, meu, se a mulher tá perto, tu enche tua bola de nada. Ouro e muito! Já dá uma enganadinha nela aí. Olha, é ouro qual o teu aí? 3 quilowatts. Quanto? 3? 3? É pouco, é pobre. Quantos anos de casado, Bruno? 8 anos. Ah, meu, ô meu. Daqui a pouco tem que renovar, mas agora Ah, velho, vamos aumentar aí o negocinho aí, porque aí daqui a pouco a nega véia te larga, velho. 3K não tem cabimento, né, velho? Aí tu tá de avacalhação com o negócio, né, meu? Vamos dar um. Bota mais uns dois aí, bota uns 5 assim pra ficar em cima, né, galera? Galera, tô brincando com o Bruno aqui porque a aliança, ela é. Desculpa aí, cara, vou ter que falar o que eu tenho aqui, que é o 18 quilates. 18 quilates. Vou falar alto pra te ver se entra na tua memória aí. 18 quilates. Então, pra galera que não casou ainda, se tiver um Bruno na vida de vocês aí, o cara vir com esse papo aí, ó. 3 quilates, vocês larga, meu, larga fora. Que não é assim o troço, tem que ser. Hã? Ah, ô Kathleen, bah, meu. Tá na prata ainda, mulher. Não, já dá a barbada pro louco, ó. Já dá a barbada, já dá a morta pro nego velho. O soro falou que é 18 quilates e no mínimo é isso daí pra cima. E respeita que, né, tem que chegar, né? Tem que chegar nessa. Vamos lá. Galera, tem aliança então 18 quilates. Ouro 18 quilates. Aí o seguinte. Olha aí. Aí pegou preço. Aí esse dedo aí ficou pesado já. Esse dedinho aí já ficou daquele jeito. Já dá para dar tendinite na mulher que é 18 quilates. Galera, seguinte. Ouro 18 quilates. Se eu pego a aliança, 18 quilates, pego a aliança assim e vejo, eu vou olhar só ouro, né? Porque é amarelo ali, o ouro. Agora, tem só ouro ali. O que mais tem naquela aliança? 18 quilates. Quem é que sabe aí? Será que só tem ouro ali naquela aliança? Vocês estão pensando, eu sei,
Vocês não estão nem pensando em responder minha pergunta. Estão pensando o seguinte: 18 quilates. Já estão pensando no negócio. Já estão pensando que é uma paulada, né? A aliança não é brincadeira. O cara vai ter que vender o carro dele para comprar um 18 quilates aí para a mulher. 9 anos de casamento. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver o negócio. Galera, é o seguinte. Aliança 18 quilates. Não tem só o ouro. Na verdade, ela é uma liga de metais, né? Vai ter ouro, vai ter prata e vai ter cobre. São as 3 principais aí que tem. Podem ter outras misturas. É o que dá a graduação ali, né? 21 quilates. Ixi, lá se vai, né? Aí já era. Mas o seguinte, então tem mais de uma coisa, mas o que eu vejo é só o ouro. Então, mistura homogênea. Beleza? Vamos lá. Também, né, professor? Fala, Maria. O que, Maria, que tu ia dizer? Tu ia falar alguma coisa? Vamos lá. Mistura heterogênea. Tem mais de uma fase. Mistura heterogênea tem mais de uma fase. Beleza. Bom, seguinte. Vou fazer um... Bruno. Seguinte. Tu cozinha... Sim ou não? Sim. Tu faz macarrão? Sim. Então me fala como é que tu faz o macarrão. Como é que tu começa? Ah, Devagar, para eu poder prestar atenção. Vai lá. Eu coloco uma colher de azeite, coloco a água, deixo ela ferver e depois coloco o macarrão dentro. Vou mexendo ele até ele chegar ao ponto. Beleza. Cara, tu sabe fazer macarrão. Aí que eu te falo, aí que eu me refiro. Muito bom. Por que eu quis falar do macarrão? Que é um exemplo legal, né? Eu faria uma questão falando do macarrão, porque ainda bem que o colégio não deixa eu fazer a prova, porque a prova ia ser maluca, né, cara? Imagina só. Muito bem. Ainda bem que eles são mais, assim, mais direitinho do que eu. O macarrão é o seguinte, bota a água ferver na panela e tu coloca um pouco de óleo para o macarrão não colar, né? Esse que é o grande lance do óleo ali. E também ele é um catalisador também um pouco, eu acho. Eu não sei se é ele ou o sal, mas eles aceleram a reação, né? De aumento de temperatura para a água ferver mais rápido. É o sal. Pô, legal. Pô, valeu aí, o sal, né? Então, é o seguinte. Se eu pegar aquele óleo, antes de botar o macarrão, tá? Eu pego uma colher de pau para não arranhar a panela. Tem isso aí ainda, né, cara? Senão tu já vai tomar uma colherada nos cornos aí, olha aqui, ó. Aí tu mistura. Olha só, se eu fizer isso daí, ó, tá a água e o óleo ali. Se eu mexer, dar um tempinho, eu vou conseguir ver só a água. O que eu vou ver? A água e óleo. Mistura heterogênea. Porque o que eu tô vendo ali é mais de uma coisa. É água e óleo. Eles não se misturam. Legal. É isso, viu só, cara? Não é assim... o mundo vai acabar. Não é, cara. É barbada. O negócio tem que ficar ligado só na aula e escrever e passar na prova. É isso. Água e azeite. Podia ser água e petróleo também. Podia dar um exemplo assim... quando dá aqueles derramamentos de petróleo no mar, o que eu vou ver? Vou ver a água salina e o petróleo em cima, né? Porque a
A água é mais densa que o petróleo, que o óleo, né? Por isso que eles ficam em cima dela. Granito, granito é um bom exemplo, né? Granito, o que que é? Uma pedra que a gente, antigamente, o pessoal usava para fundação de casas, né? Mas o granito ainda a gente vê, as rochas de granito aí e tudo mais. O granito, como é que é? É o que o pessoal chamava de pedra-ferro. Então, como é que é? Ela tem 3 pigmentos no granito, 3 pigmentos. Pode ser rosa ou cinza, né? A predominância dela. Tu vai ter o cinza, então eu vou usar o cinza aqui como exemplo, cinza. Aí depois vai ter o feldspato, que é o cinza ou rosa. Vai ter uns pigmentos que brilham quando o sol pega na rocha, assim, que é o quartzo. Que é, por exemplo, quando tu também vê o quartzo quando tu compra areia média para usar em casa, né? Vai fazer uma construção, tu compra um metro cúbico aí de areia média. Aí quando o sol bate na areia, dá uns brilhos nela, assim, que é o que? Os quartzos que estão ali. E depois tem um pigmento preto, que é a mica. Então o granito ele é composto pelo feldspato, quartzo e mica. Eu olhando eu consigo ver os 3, por isso que ele é uma mistura heterogênea. Eu consigo visualizar. Tá? Muito bem. É isso. Avançar. Agora que vem o lance do átomo. Vamos entrar na atomística. Vamos entrar na atomística. O conceito de átomo, ele é a menor parte da matéria. Pode usar esse conceito aí. A gente, claro, depois se tu quiser dar uma olhadinha, fica à vontade de procurar, pesquisar sobre modelos atômicos. Modelos atômicos. Eu vou falar só do último que tu tem na tua apostila, que é o de Rutherford, mas já tem outros depois de Rutherford, né? E são cobrados aí concursos vestibulares, enfim, a gente trabalha com modelos atômicos. Contigo no EJA, dá uma olhadinha nos modelos atômicos se tu quiser, mas a grande parte das questões circunda em torno do átomo em si. Beleza? Então é o seguinte, o átomo ele é a unidade, a menor parte da matéria, ponto final. Pode ser esse conceito, não tem problema nenhum. O que eu quero falar do átomo para ti, que é o que tu precisa saber para a prova, é as partes do átomo. Que é o que o Rutherford falou, né? Que é o modelo planetário. É o nome que ele utilizou para falar sobre o modelo atômico dele. Seguinte, o átomo ele tem 2 partes. O núcleo, que é uma parte bem pequenininha, o núcleo, e depois ele vai ter uma segunda parte que vai rodear ele, que é chamado eletrosfera. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa aqui. Ah, fiz. Depois eu te mostro. Ali. Então, o átomo tem 2 partes. O núcleo e a eletrosfera. Beleza, né? O núcleo e a eletrosfera. Bueno, ele é constituído de partículas fundamentais. Todos os átomos têm 3 partículas fundamentais. Quais são essas 3 partículas fundamentais do átomo? Quem é que lembra aí? Vai. 3 partículas fundamentais do átomo. Tuane, lembra?
elétron, Íon? não. Elétron. Pô, falou íon. É? O íon a gente vai ver depois. Pô, legal? Pô, já tá bem adiantadinha, né, minha? Te liga. O íon é depois, a gente vê o íon depois. Elétron. Resto do povo aí. Oi? Próton? Próton. Prótons. Agora o último. Nêutron. Nêutron. Ô, Amanda, tá viva, mulher. Show de bola. Prótons, nêutrons e elétrons. Quem não anotou, anota aí. Prótons, nêutrons e elétrons. São as 3 partículas fundamentais do átomo. Aí tem as cargas, né, galera? Tipo assim, ó. Próton é carga positiva. Prótons. Nêutrons. É neutro, é zero, é nulo. Não tem carga. Prótons, nêutrons e elétrons é carga negativa. Tá bom? Legal. Muito bem. Agora tem um negócio que tem que ficar atento, tem que ficar atenta, que é onde estão essas partículas fundamentais no átomo. Porque não é bagunça, o negócio é organizadinho, não é? Ah, vamos por aqui, vou ficar aqui hoje. Não, não é assim. É o seguinte, no núcleo, tu vai ter somente prótons e nêutrons. Então, no núcleo é onde a gente vai encontrar prótons e nêutrons. E na eletrosfera, a gente vai ter somente elétrons. Somente elétrons. Então, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Deixa eu ver. Eu tô com a minha câmera, não é a frontal, é a traseira estourada. Vou ter que arrumar esse negócio aqui, vou tentar te mostrar. Opa. Aí. Mais ou menos aí, ó. Tá feio de ver, né, galera? Mas é isso aí. Deixa eu ver aqui. Então, ali no meio é núcleo. Aqui, assim, ó, é eletrosfera. Então, aqui no pontinho bem central, que é o núcleo, eu vou ter prótons e nêutrons. E os elétrons estão na eletrosfera. Beleza? Então, tá. Muito bem. Prótons, nêutrons e elétrons. Carga negativa, o elétron. Carga positiva, os prótons. Não, mas tem mais uma coisinha boa de te perguntarem. E é... Ô, professor, uma pergunta. Por que que ali no Atmos dizem, né? Não sei se é verdade, que tem 115 elementos químicos que são conhecidos nos níveis de energias, que eu já vi que nem K, L, M, N. Ah, as camadas. Ah, tá. As camadas a gente vai ver na tabela periódica. Mas isso não cai, viu? Isso aí não vai cair. Mas eu dou uma olhada, eu dou uma passada ali para ti. Tá bom? Tá bom. Fica aí que a gente vai ver isso daí. Falei do próximo Neus Elétrico. Tô pensando aqui comigo. O que podem te perguntar? Muito bem. Galera, minha galera. Não sei se eu te dou os isótopos já.
Não. Seguinte, vamos dar uma olhadinha. Ah, tá. Tá. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É isso que eu tenho que falar para ti. Anota aí. Número atômico. Número atômico, ele tem um símbolo, que é o Z. É um Z maiúsculo. Bota aí um Z. O Z significa o número atômico. E tu vai anotar o seguinte, o que é o número atômico? É o número de prótons do átomo. É o número de prótons do átomo. Ele está na tabela periódica, que daqui a pouco a Marina vai colocar para a gente ali, para a gente ver tudo que tem que ver nela. Outra informação bacana de ver é a massa atômica, que é número de massa, né? A gente pode, como tem o número atômico, tem o número de massa. O número de massa, o símbolo é A, é um A maiúsculo. Então tem duas coisas que tem que ver aí. Número atômico, número de prótons do átomo. Número de massa é a soma dos prótons e nêutrons. É a soma dos prótons e nêutrons. Tá beleza? Bom, galera, assim, ó, quando o átomo ele tá estável, ele vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, a quantidade de prótons que tu vai ter vai ser a mesma quantidade de elétrons que tu vai ter se o átomo está estável. Ou seja, aqueles que, quando eles aparecem na tabela periódica, todos estão estáveis. Então, certamente, a quantidade de prótons vai ser a mesma quantidade de elétrons. Tá bom? Marina, compartilha a tabela periódica aí com nós, pra gente brincar um pouco. Oi, professor, desculpa. Compartilha a tabela com nós, por favor, aí, só pra gente... Tá bom. Vamos olhar esse negócio aí. E a galera, vocês vão ter que falar comigo agora, porque vai ter metade do meu celular aqui com uma tabela. Aí, Sabrina, me fala um elemento químico. Opa. Fala um que a gente acha ali. Um elemento químico. Isso. Espera aí rapidinho. Prata? Prata. Que mulher difícil, cara. Olha só que ela me pegou. Prata é um metal de transição. Então, ele vai estar no meio da tabela periódica. A mulher é ligeira, cara. Agora eu gostei mais dela. Olha aqui, ó. Bem no meio da tabela periódica são os metais de transição. É a parte... A prata vai estar na parte laranja dessa tabela periódica que ela está abrindo para nós. Vai estar perto do ouro, que é áuron. E a prata, ela é Ag, se não me falha a memória. Então, a gente vai ter que esperar agora, ela vai abrir ali. Eu não sei porque... Dá pra ver agora? Pode maximizar mais se tu quiser. Eu vou até parar aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Pô, eu consigo até fazer um lance aqui. Bom, a prata está em cima do ouro, exatamente. Está embaixo do cobre. Vocês conseguiram ver ali? Uhum. Eu quero ver se eu consigo maximizar um pouquinho mais. O cobre tá aqui. Ah, eu consigo. Ah, que legal. Se eu consigo, vocês conseguem também. Pode deixar assim. Se eu conseguir mexer aqui. Pode deixar O lance assim? é assim. Pode deixar assim para mim. O negócio... Agora, a galera consegue me escutar, né? Sim. Beleza. Então é o seguinte.
Conseguiram ver a prata ali? É a G? AG. Todos conseguiram? AG. Ela está na coluna B11. A coluna 11 ali, no meio da tabela periódica, que são os metais de transição. Ela está embaixo do cobre e em cima do ouro. Ó a mãozinha comendo solta ali. Galera, seguinte. Qual é a Se eu- substância, professor, para eu mostrar no mouse? Oi? Qual é o... AG. Ah, aqui, ó. Aí. Legal. Olha só. Tem um número em cima do símbolo, que é o 47, e tem um número embaixo do símbolo, que é o número 107. Uhum. Perfeito. O lance é o seguinte: o número de cima é o número atômico, é o Z, o 47. E o número de baixo é o número de massa, que é o A, que é o 107. Conseguiram ver? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais aqui, para eles verem. Bah, eu meti o dedão aqui e daí ficou tri. Aqui, ó, 47. Tá. Aí ficou tchan. Legal. Deixa assim, deixa assim. Olha só. Viram ali? Entenderam o que eu expliquei sobre o número atômico e o número de massa? Sim ou não? Sim. Então eu vou te perguntar. Quantos prótons tem a prata? 47? 47. Por quê? Porque o número atômico é o número de prótons do átomo. E o número atômico ele está em cima do elemento químico ali, que é o número 47. Logo, a quantidade de prótons dele é 47. Show de bola. Agora, vou te perguntar. Eu vou arredondar ali, ó, em vez de ser 107,87, vamos supor que seja 107, redondo, 107 redondinho, tá? Então ali embaixo é 107 redondinho, não tem aquele 87 ali, tá bom? Para esse exemplo que eu vou fazer agora. Então o número de prótons é 47. Eu quero saber o seguinte: qual é a quantidade de elétrons da prata? 107. Oi? 107. Não é 107. Próximo. Qual é a quantidade de elétrons da prata? 2? Não. 47. Oi? 47. Exatamente. Por quê? Porque a quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons quando o elemento está estável. Então, se eu tenho 47 prótons, eu vou ter 47 elétrons. Beleza? Sacaram essa? Sim. Agora, olha só agora. Quantos nêutrons eu tenho na prata? Quanto? 107? Nêutrons, não. Ó, quem acertar essa daí vai... Oi? Nenhum? Não, ele tem nêutrons sim. 2. Não. Galera, quem acertar essa vai ganhar uma bala. 1. Parem.
Galera, vocês estão me tirando. Olha aqui, ó. Vamos lá. O número de massa é quanto? 107. 107. 107, beleza. O que é o número de massa? É a soma dos prótons e dos nêutrons? Exatamente. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantos nêutrons tem a prata? 60? 60, show de bola, exatamente. Por quê? Porque eu sei que a massa atômica dele é 107. E eu sei que a massa atômica é prótons mais nêutrons. E eu sei a quantidade de prótons, é 47. Porque o número atômico é o número de prótons dele. Para eu encontrar os nêutrons, o que eu vou ter que fazer? Diminuir essa massa atômica pelo número de prótons. O que me sobrar vai ser os nêutrons. E nesse caso é 60. Porque 60 mais 47 é 107, que é a massa atômica. Sacaram? Tô. É legal essa, né? A prova pode te perguntar tudo isso. Vamos ver uma outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Amanda, fala um outro elemento químico aí. Carbono. Carbono. Carbono, ele é ametal. Ele tá lá do lado direito da tabela periódica. Nessa parte amarela aí. Tá lá o carbono na coluna 14. 14A. É o primeiro da coluna 14A. Olha lá o carbono. Pô, legal aí. Bom, então tá. O carbono é C, né? Elemento químico ali, o símbolo dele é C. Vou perguntar. Qual é o número atômico do carbono? 6. 6. 6, isso aí. Qual é o número de massa do carbono? 12. 12. 12. Vamos arredondar ali, é 12, uns quebrados ali, eu vou colocar 12, só 12. Quantos prótons tem o carbono? 6. 6. Quantos elétrons tem o carbono? 6. 6. 6. Agora, quantos nêutrons tem o carbono? 12. Não. 6. 12 é o número de massa. 6. 6. Por quê? Porque o número de massa é prótons mais nêutrons. Eu sei o número de prótons, é 6. Para eu encontrar o número de nêutrons, eu subtraio o número de massa pelo número atômico. Eu vou encontrar nêutrons. Então, 12 menos 6 é 6. 6 é o número de nêutrons. Beleza, galera? Sim. Vamos fazer uma última. Vou fazer uma última contigo. Quem é que atira aí agora? É que eu só tô vendo a Sabrina e a Amanda, por isso que eu tô mexendo com elas. Eu não sei nem quem tá do meu lado aqui, deixa eu ver quem é. Deixa eu ver um aqui. Vanessa Figueiredo. Toma o que te mandaram. Vanessa. Vanessa. Tá viva? Oi. Fala um elemento químico. É o último, né? Senão a gente vai ficar brincando a noite toda aqui, daí não tem mais coisa para ver também, né? O último, vamos lá. Vanessa, um elemento químico. Fala um aí que a gente procura. Cloro. Cloro é a metal também. Ele tá lá do lado
na parte amarela ali. Ele tá na coluna 17A. Tá do ladinho ali do... Aí. 7B. Aí. Não sei, na verdade. Tá aí. Tá aí o cloro. Vamos arredondar aquele número de massa ali para 35, tá bom? Galera, quantos prótons tem? Não é metal o cloro, não. O cloro, ele é ametal. Os metais estão do lado esquerdo da tabela periódica. Tá? Fica ligada, vamos nessa. Cloro é o seguinte. Qual é o número atômico do cloro? 35. Não. É 17. O número atômico é o número de cima do elemento químico. Tem que treinar, galera. Eu tô treinando contigo aqui. Mas depois, treina sozinha também, para te ficar craque. Como é que a gente fica bom numa coisa, em qualquer coisa da nossa vida? Treinando para ficar. Se tu não praticar, tu não vai conseguir, tá? Ó, a dica do velho. Agora o seguinte, qual é o número de massa do cloro? 35. 35. Show de bola. Quantos prótons tem o cloro? 17. 17. Show, 17, isso daí. Quantos elétrons tem o cloro? 17. 17. Se ele está estável, apareceu o Marcão. Agora estamos grande. Agora chegou o cara. Olha ali, ó, na minha telinha, de bonezinho e tudo. Olha aqui, ó. É 17 também, se o elemento químico está estável, mesma quantidade de prótons. Quantos nêutrons tem o cloro? 18. Isso aí. Por quê? Porque o número de massa é prótons mais nêutrons. Prótons é 17. Que número que eu somo a 17 para dar 35? 18. Isso aí. Matou. Tá bom, galera? São as perguntas que a prova pode fazer para ti. Vamos lá. Vou explicar 3 fenômenos que acontecem com os átomos. Eu acho que dá para fechar, Marina, a tabela. Obrigado. Ok. Show de Se bola. você não Obrigadão. pode mais, pode falar, tá? Tá bom, obrigado. Olha só, galerinha, 3 fenômenos que acontecem com átomo. Isótopos, isótonos, isóbaros. Isótopos, isótonos, isóbaros. Tá? Foi? Eu vou explicar. O negócio é o seguinte. Isótono. Não, perdão. Isótopos. Foi o primeiro que eu botei, né? Isótopos. Átomos com o mesmo número atômico e diferente número de massa. Átomos com o mesmo número atômico e diferente número de massa. Isótopos. Pode lembrar de prótons, né? Isótopos, prótons. Porque o número atômico é o número de prótons, né? Então, isótopos é elementos químicos que têm o mesmo número atômico e diferente número de massa. O exemplo clássico de isótopos é o seguinte. A gente vai ter três tipos de hidrogênio. Aí você pode botar aí, hidrogênio é H, HHH. Bota 3 aí, bota um do lado do outro aí para te saber. O número atômico é o mesmo, né? Por isso que ele é isótopo, que é o número 1. O número atômico do hidrogênio é 1. Então bota 1, tudo em cima deles aí. Tudo número 1. O número atômico é o mesmo. O que muda é o número de massa. Aí tu vai colocar lá embaixo nos 3. 1, 2, 3.
é o seguinte, o primeiro, que é o número de massa 1, é conhecido como hidrogênio leve. O hidrogênio leve. O 2 é hidrogênio pesado. E o 3 é o hidrogênio mais pesado. Olha a criatividade dos caras, né? Então hidrogênio leve é 1, o hidrogênio pesado é o 2, hidrogênio mais pesado é o 3. Os 3 são isótopos. Por quê? Porque os 3 têm o mesmo número atômico, mas eles têm um número de massa diferente. Tá bom? O próximo é isótonos ou isóbaros. Vamos ver os isóbaros primeiro. Isóbaros. Desculpa aí se tu já tinha escrito. Risca aí. É melhor para te entender. Isóbaros. Isóbaros é átomos de elementos diferentes. Então, os isóbaros têm os elementos químicos diferentes, mas o mesmo número de massa. Então, os elementos químicos são diferentes, mas eles têm o mesmo número de massa, por isso que eles são isóbaros. Então, a prova pode arredondar os valores do número de massa para te encontrar os isóbaros. Exemplos, vamos supor, o potássio e o cálcio, tá? Amanda, tu tá com a tabela aí, né? Sim. Diz o número atômico do potássio e do cálcio. Eles estão do lado esquerdo aí na coluna 1 e 2 aí. No potássio? Potássio. Tá. Faz a pergunta de novo. O número atômico do potássio. 19. Isso, 19. E o cálcio? 20. 20, isso aí. Então, o potássio é 19, o cálcio é 20. São elementos químicos diferentes. Mas o número de massa, se a prova arredondar, vai ser quanto, Amanda? Do potássio, se arredondar, vai ficar 39. Do potássio. Para aí, não precisa falar do cálcio. Porque para eles serem isóbaros, tem que ter o mesmo número de massa. Então a prova pode te dar o potássio com 39 e o cálcio com 39 também. Se ele te der um número diferente desse, já eles não vão ser isóbaro. Porque para eles serem isóbaros, eles têm que ter o mesmo número de massa. Então vamos supor 39 no potássio e 39 no cálcio. Entendi. Fechou? Sim. Agora, o último, isótonos. Tá, já vou finalizar. Isótonos. Átomos com o mesmo número de nêutrons. E diferente número atômico e diferente número de massa. Isótono, a única certeza é que é o mesmo número de nêutrons que eles têm. Porque o número atômico é diferente e o número de massa é diferente. Tá? Então, por exemplo, o hidrogênio mais pesado é o último ali que a gente botou dos isótopos, né? O hidrogênio mais pesado é número atômico 1 e número de massa 3, correto? E o hélio é um gás nobre, é o primeiro gás nobre que a gente tem na coluna 18, lá na tabela periódica, no final lá. Amanda, qual é o número atômico do hélio? 2. 2. E qual é o número de massa? 4. Isso. Agora, olha só que tri. O hidrogênio mais pesado, quantos nêutrons ele tem?
Não, calma. Oi, calma. Qual foi a segunda resposta? 2. 2, por quê? Porque para eu encontrar neutro, o que eu vou fazer? Vou diminuir o número de massa pelo número atômico, né? Porque o número atômico é prótons, e o número de massa é próton mais neutro. Então, para encontrar neutro, o que eu vou fazer? Diminui o número de massa pelo número atômico. Aí deu 2. E o hélio? Quantos nêutrons tem o hélio? 2? 2, por isso que eles são isótonos, porque eles têm o mesmo número de nêutrons. É tri, né, galera? Vai dizer. Quando a gente aprende um negócio, né? Ah, meu, eu tô te falando, cara. É tri mesmo, eu gosto. Eu gosto da cara de vocês que vocês estão aprendendo. Bom, pô, show de bola, né? Pô, hoje foi irado, né, velho? Olha aqui, ó. Tabela periódica. O lance de tabela periódica é o seguinte: grupos e períodos. Tu tem que saber o que é grupo e período. Período é bacana de ver porque é o seguinte: período são as linhas horizontais. Períodos são as linhas horizontais. Os períodos são as camadas. Essa aí que alguém de vocês perguntou aí. Ô, Sora, a camada energética aí, KLMNOPQ, são as camadas. KLMNOPQ, são as camadas. KLMNOPQ, são 7 camadas. Camadas energéticas. As camadas são os períodos. Tá bom? E os grupos, Sor? Os grupos é o seguinte, é as colunas. Grupo 1, grupo 2 ali. Os metais de transição que estão no meio da tabela, a gente não precisa ver. Depois, lá do outro lado, o 4, 5 e 6 a gente vê. Né? Bom, os grupos a gente vai ter. O primeiro grupo que a gente tem na tabela são os metais alcalinos. São os metais alcalinos. Tirando o hidrogênio, né? O primeiro grupo que aparece ali são os metais alcalinos. O hidrogênio não é. Do lado a gente vai ter qual? Metais alcalinos terrosos. Número 2, a coluna 2 ali. Metais alcalinos terrosos. O grupo 6 são os calcogênios. O grupo 7 são os halogênios. E o 8 são os gases nobres. O 8 é o último ali, a última coluna da tabela. São os que tu tem que saber. Bom. O 8, o último, é qual mesmo, professor? Os gases nobres. Galera, tudo certo aí? Sim. Sim. Beleza. Bom, finalizamos. Ó, respira. Não sai da aula ainda. Escreve escreve lá na mensagem a palavra-chave da presença de hoje, que é estudar. Manda lá. E depois a Kathleen e a Marina vão abrir a câmera para eu fazer o print e botar no Instagram lá. Pessoal que quiser me seguir lá também, Márcio Fernandes. Tá lá. Tá lá a fotinho lá. Segue lá que daí eu já vou te marcando também nas fotos. Sou desse. E Facebook também, né? Márcio Fernandes também. Aí... Ô, Marina, abre aí a tua, Marina, pra te sair também. Tá, Kathleen, não precisa ficar séria assim também, né? Fica uma cara séria. Aí eu vou ficar com medo ali. Os caras olham a foto e dizem, a aluna ali tá brava com o professor dela ali. Eu vou entrar pelo celular porque a gente do colégio... Faz aí pra eu tirar uma fotona aí. Nossa, aí. Bem bonito. Bem bonito. Peraí.
Estudar. Mandem estudar aí pro negócio. Dia 17 eu saio de férias, só para dizer para vocês. Só volto no outro dia 17. Só para. Aí eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Deixa a câmera ligada aí, não sai. A Marina. Ô Marina, não precisa passar batom, Marina. Só abre aí a câmera. Sacanagem, né? Eu sou sacana, né? Fica louco. Eu alopro a galera, não tô nem aí. Eu alopro, azar. Vamos lá. A Marina foi embora, me deixou. Não quis. Vou tirar uma nossa aqui, depois quando ela entrar eu tiro outra. Sorrisão, Marcos! Ah! Aí, fica aí. Aí, que legal. O primeiro já foi. Peguei no pulo do gato, só que eu te falo. Vou tirar outra aqui agora. Agora um a milhão agora. Vai lá. Ei! Ah. Ó. Galera, ô Marina, eu vou deixar pra próxima. Mês que vem eu tiro um print teu. Apareceu a mulher. Agora eu vou tirar foto. De novo. Ai, hoje é selfie no negócio. Aí. Vamos, mulher. Aí. Ó. Valeu, gurias. Valeu, guris. Pra todos. Beijão aí pra vocês. Boa noite. Tchau, boa noite. Até a próxima. É. Gente, deixa eu ver. Não tá certo aqui. Não tá certo.